Antes da criação vem a destruição, já dizia muitos, e para ver o equilíbrio no mundo foi necessário alguém que pudesse destruir sem remorso algum. E no universo essa pessoa é o Beerus-sama, que tem milhões de anos de idade, já que ele viu os dinossauros na Terra. Ele é uma das forças mais temidas em Dragon Ball Super. Quando pensamos em um deus da destruição, pensamos em alguém imponente, e se encaixa aqui. Beerus já mostrou que um colapso de um planeta inteiro ao seu redor não é nada. No epicentro da destruição, ele permaneceu inabalável. Os golpes de Majin Buu, um dos seres mais destrutivos de Dragon Ball Z, não causam nem arranhão. Além disso, veneno, nem mesmo isso consegue afetar o deus da destruição. Mesmo quando Vegeta em Super Saiyajin 2 atinge o pico de poder jamais visto naquela transformação, possivelmente superando o Goku, Beerus nem se incomoda. Goku, também em Super Saiyajin 3, não consegue sequer feri-lo, mesmo com golpes que poderiam destruir o planeta do Senhor Kaiô, que possui uma gravidade 10 vezes maior que a da Terra. Durante a batalha entre Beerus e Goku Super Saiyajin God, os choques dos socos ameaçavam apagar todo o macrocosmo, o universo 7 inteiro. E o que aconteceu com Beerus? Nenhum arranhão. Ele aguentou a luta inteira sem mostrar sinais de cansaço ou dano. Quando Vegeta usa o seu verdadeiro poder de Super Saiyajin Blue, um poder muito superior ao Super Saiyajin God, seus golpes ainda são quase ineficazes contra Beerus. O Hakaishin tancou tudo como se estivesse lidando com uma criança. Beerus enfrentou Mosco, um dos deuses mais resistentes entre os Hakaishins, que foi capaz de lutar contra dois deuses da destruição ao mesmo tempo. Mesmo assim, Beerus resiste e contra-ataca, mostrando que sua durabilidade está entre as maiores da franquia. Em um confronto entre diversos deuses da destruição, onde cada um possui o poder para destruir múltiplos universos com facilidade, Beerus é capaz de resistir a ataques simultâneos de vários deles sem cair. Isso significa que sua durabilidade escala para níveis talvez baixo multiversais, ou quem sabe, maiores. A velocidade dele surpreende. Beerus é tão absurdamente rápido que desviar de raios elétricos reais não representa nenhum desafio. Durante sua visita à Terra, todos os guerreiros Z o atacaram ao mesmo tempo: Gohan, Android 18, Piccolo, Tenshinhan, Kuririn, Gotenks. Beerus desviou de todos os ataques sem esforço, como se estivesse apenas se alongando. Ninguém ali conseguiu sequer tocar nele. Mesmo quando Vegeta atinge seu auge no Super Saiyajin Blue, o poder mais alto dos Saiyajins até aquele ponto, Beerus desvia de seus golpes com simples movimentos. A diferença entre os dois era tamanha que Vegeta mal conseguia acompanhar os movimentos do deus da destruição. Quando Goku, já com poder pós-Saga Z transformado em Super Saiyajin 3, tenta acertar Beerus, o resultado é vergonhoso. Ele nem consegue tocar no deus. A velocidade do Beerus o torna intocável, mesmo contra formas poderosíssimas. Beerus e Champa lutam atravessando alguns planetas em segundos, como se fossem borrões cósmicos. Quando ativa o instinto superior limitado, o corpo de Beerus reage sozinho aos ataques, permitindo que ele desvie de múltiplos deuses da destruição ao mesmo tempo, e ainda se move rápido o bastante para que alguns deles nem percebam sua movimentação. Em um feito absurdo, Beerus manda o Whis até um planeta em uma galáxia distante, e vai atrás dele em apenas 80 segundos, mesmo a partir de seu templo, que fica fora do universo mortal. Detalhe, nem havia sinal da nebulosa no céu, ou seja, era literalmente em outra parte do cosmos. Esse feito coloca Beerus-sama massivamente acima da velocidade da luz. Beerus ainda se mostra muito mais veloz que Gas, um vilão que alcança velocidades superiores às naves que cruzam galáxias em instantes. Se Gas já desafia os limites da física, Beerus o torna irrelevante. Um dos maiores mestres das artes marciais cósmicas, Beerus não é apenas força bruta, ele é o segundo maior artista marcial de todo o universo 7, ficando atrás apenas do Anjo Whis. Sua técnica é refinada, precisa e letal, combinando milhares de anos de combate divino com puro instinto de destruição. A arma suprema de Beerus é o Hakai, a técnica da destruição pura. Com ela, ele apaga qualquer coisa da existência, ignorando a resistência física, regeneração ou imortalidade em alguns casos, como uma rajada de energia destrutiva que desfaz o corpo e a alma do alvo, ou de maneira ainda mais fatal, apenas apontando a mão, e o alvo simplesmente se desfaz, mesmo com barreiras defensivas ativas. Nada sobrevive ao Hakai. Beerus pode manipular e redirecionar ataques energéticos com maestria. Além de destruir, Beerus também sabe selar seus inimigos. Foi assim que ele selou o velho Kaioshin dentro da espada Z, deixando um dos deuses mais importantes do universo preso por séculos. Ele pode encerrar ameaças sem destruir, o que mostra que seu domínio não é apenas de poder. Durante sua luta contra Goku God, os ataques de ambos eram tão poderosos que ameaçavam apagar o universo inteiro, o macrocosmo, com o impacto. E mesmo assim, Beerus foi capaz de conter, controlar e anular essa energia colapsante, mostrando que ele não apenas gera poder destrutivo, como também o domina com precisão quase absoluta. O Hakai é apenas a ponta do iceberg, o que torna
torna Beerus verdadeiramente perigoso é a sua experiência, frieza e domínio total sobre o campo de batalha. Beerus não precisa se esforçar para demonstrar força. Um único pedaço de sua unha destruindo metade de um planeta já mostra que qualquer movimento, mesmo casual, carrega a força cósmica destrutiva. Agora, imagine esse poder focado com intenção. Tanto Beerus quanto Champa foram capazes de destruir planetas inteiros com ataques físicos, sem usar energia, sem rajadas, apenas força bruta. Beerus nocauteou com facilidade Goku em Super Saiyajin 3 pós-Saga Z, que por sua vez era capaz de afetar profundamente o planeta dos Kaioshins com seus golpes contra Kid Buu. Ou seja, Beerus lida com personagens de nível cósmico como se fossem moscas. Durante a batalha contra o Goku God, o nível de poder liberado foi tão absurdo que as ondas de choque estavam destruindo todo o universo. A narração do anime confirma, eles estão lutando com força suficiente para destruir o universo. E vale lembrar, o macrocosmo engloba o universo mortal, o reino dos deuses e o Hell, ambos maiores do que universos observáveis. Mesmo Vegeta no auge da saga do Granola, muito mais forte do que qualquer Goku ou Vegeta da luta inicial contra Beerus, ainda está muito longe do poder completo do Hakaishin. Beerus suprimido já é galáctico. Beerus lutando a sério é muito além do universal, chegando a níveis próximos a multiversais. Beerus pode espalhar seu ki por toda a extensão do universo, o que significa que a sua influência e presença podem dominar o espaço inteiro se ele quiser. Ele derrotou o Hakaishin Hamushi com um único ataque, e ele é quase tão forte quanto Kitela, que foi capaz de derrotar Ivan com um soco, sendo Ivan forte o suficiente para derrubar o pilar central da Arena do Torneio do Poder com um golpe. Esse pilar literalmente aguentou tudo durante o Torneio do Poder e não caiu, e foi mostrado que ele poderia vencer 5 Hakaishins ao mesmo tempo com um ataque, um feito assustador, já que apenas a luta entre dois deles pode destruir 2 universos inteiros como efeito colateral. Para dimensionar a grandeza disso, o macrocosmo de Dragon Ball é dividido em 3 planos principais: o universo mortal, o Hell e o reino dos deuses, cada um muito maior que o universo completo. Inclusive, o céu, Heaven, que já foi dito como um universo, é apenas um planeta dentro do reino dos Kaioshins, e ainda inclui áreas com dimensões temporais diferentes, como as salas do tempo. Beerus não é só forte, ele é o nível de força que ameaça a existência estrutural do universo 7. A mitologia grega é fascinante e presente em muitos lugares, incluindo Saint Seiya. E aqui temos uma das forças mais temidas de todo o cosmos, aquele que governa os mortos e o submundo, o Hades, um dos seres mais poderosos ao lado dos seus irmãos, Zeus e Poseidon. Seiya e seus amigos se deram muito mal ao enfrentá-lo. A propósito, se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, ok? A sua durabilidade é assustadora para os mortais. Mesmo o ataque completo dos 5 guerreiros de bronze em God Clutches, Seiya, Shirui, Yoga, Shun e Ikki mal o arranhou. Aquela chuva de golpes místicos deveria pulverizar qualquer mortal, mas Hades só se enfureceu, despertando ainda mais seu poder sombrio. Quando Shun, Hyuga e Shiryu uniram suas armaduras divinas para atacar, esperava-se o fim do Hades, mas ele continuou de pé, provando que até os 3 deuses menores juntos não são páreos para o Senhor do Mundo dos Mortos. No auge dos sacrifícios de Seiya, os 4 irmãos, Shiryu, Shun, Ikki e Yoga, canalizaram todo o seu cosmo na forma final de suas armaduras divinas, e ainda assim, Hades foi apenas lançado para trás, atordoado, mas não destruído. Ele até caiu, dolorido e possivelmente inconsciente, mas retornou, com o poder da sua imortalidade guiando de volta das sombras. Além de sustentar ataques épicos, Hades ergue uma barreira de energia sombria capaz de drenar e reduzir o cosmos dos adversários. Quando o golpe atravessa essa barreira, chega enfraquecido, como se fosse absorvido por um abismo sem fundo. Hades explora o 7º sentido, que permite movimentar-se no ritmo da própria luz, como os Cavaleiros de Ouro. Seiya por si só já passava da velocidade da luz, e Hades supera esse patamar com facilidade. Quando Hades ataca, ele está massivamente acima da velocidade da luz. Seus golpes chegam tão rápidos que, para a visão mortal, são apenas flashes de trevas. Ele ultrapassa Thanatos, cujos ataques viajavam anos-luz para alcançar Pandora e Elysium. Hades não só acompanha esse ritmo, ele invade Elysium e ataca Seika na própria Terra Sagrada, em frações de segundo. Deve ser mais rápido que Shura, que superou a explosão inicial do Big Bang, um feito que muitos não concordam, mas é fato. A telecinese de Hades não é brinquedo. Elieg pode lançar pelo ar Cavaleiros de Ouro, com armadura e tudo, como se fossem simples bonecos de pano. Mesmo os que vestem armaduras mais poderosas não resistem. Hades manipula suas armaduras divinas, os deslocando com simples gestos de mão. Seu ápice telecinético vai além dos corpos e armaduras. Hades já alinhou todo o sistema solar.
bloqueando o Sol e a Lua em um eclipse total. Foi o maior feito de sua mente, e ele o fez do submundo, uma dimensão que existe paralela ao universo mortal. Nada escapa do alcance de sua mente das trevas. Ele puxa, empurra ou paralisa astros inteiros, provando que para Hades, o cosmos inteiro é apenas um tabuleiro para o seu poder psíquico. Hades dispara seu raio negro como quem lança uma lâmina de pura escuridão. Não é energia comum, mas uma extensão viva de seu cosmos sombrio. Esse feixe queima armaduras douradas, até as divinas, corroendo metal e espírito ao toque. E não há céus carregados ou nuvens à vista. Hades invoca o raio negro de qualquer ponto, seja do submundo ou do próprio coração do universo, sem precisar de canalizadores. Como um deus, Hades não morre, mesmo que seu corpo e alma sejam dizimados. Ele simplesmente entra num sono profundo e desperta quando o equilíbrio cósmico chama. Possivelmente os deuses aqui são tipo ideias vivas. Enquanto guerra, morte e medo existirem no universo, Hades permanecerá, pois ele é a personificação desses conceitos, como acontece com outros deuses. O cosmos de um deus é tão vasto que basta sua aura sombria para paralisar heróis e vilões antes mesmo do golpe ser desferido. É um poder passivo que torna qualquer universo um campo de rendição. Com pura vontade divina, Hades induz o medo em corações ao redor, fazendo outros se renderem e indivíduos caírem em desespero. Qualquer ser que não possua o nono sentido divino ou cosmos comparável terá seus ataques refletidos automaticamente contra si. No episódio G, foi dito que Hades ganhou os poderes de seu pai Cronos, que poderia destruir o tempo de todas as coisas existentes. Ele afirma ter criado o Elysium, Hell e a hiperdimensão. O submundo, o domínio colossal, foi declarado com 8 portões, 3 vales, 10 maleboljas e 4 esferas. Prisioneiros como Seiya podem vagar lá por séculos. Shun testemunhou o amigo moribundo 200 anos no passado, e essa prisão foi dita durar para sempre, e um guia oficial confirma isso. Há também uma parte dela que é apenas uma escuridão eterna, pela qual Suikyo teria vagado para sempre se Athena não o tivesse salvado. Agora, olha o que é o Elysium. É dito possuir bilhões de galáxias e um lugar interminável. E no japonês, que é o original, diz que tem um campo infinito. É afirmado que cair no caminho da imperdimensão o sugaria para o outro espaço dimensional. O mapa de Hades ainda deixa essas questões mais evidentes. O site oficial afirma que ele criou o Hell e o Elysium. Hades é o personificador do medo da morte. Enquanto houver conflito e ansiedade entre os seres vivos, seu poder cresce. Ele ressuscita tanto espíritos comuns quanto cavaleiros de ouro. Convoca exércitos de fantasmas para lutar ao seu lado. Governando toda a vida do universo, ele decide quem deve existir e quem deve ser apagado. Sua espada não é apenas metal, é o próprio ódio de Hades. Mesmo sem punho físico, a lâmina, uma onda de anticosmos, retira o cosmos das vítimas, transformando-as em cascas vazias e banindo-as para um plano além da morte e do renascimento. Shun, ao sintonizar-se com as brasas moribundas de Hades, viu hordas de cavaleiros sendo eliminados vindo de um universo alternativo. Isso tudo faz de Hades uma das forças mais temidas do próprio universo. A batalha mortal foi de fato mortal, e Hades vence, e aqui está o porquê. Embora Bill seja muito poderoso, as habilidades de Hades o supera, principalmente a velocidade. O poder de Hades também o coloca acima, e aqui podemos aplicar uma regra que existe em ambas as obras, onde geralmente o mais forte aguenta quase tudo do mais fraco. O Hakai do Bills não poderia apagar o Hades, já as habilidades de Hades poderiam sim afetar o Bills de várias maneiras, e Hades poderia finalizar o Bills com sua espada. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence é o Hades.